Agora a gente fala de tecnologia e também economia ao mesmo tempo. Em 2017 se falou muito em Bitcoin, não é uma novidade assim, mas enfim, essa moeda virtual esteve nos noticiários e para 2018 vai continuar assim? Melhor a gente entender então o que é exatamente o Bitcoin, vale a pena investir? Aqui no estúdio do Bom Dia, o nosso consultor em tecnologia, o Gilberto Sudré, e também o Renan Lima, Renan, planejador financeiro. Bom dia, gente, bem-vindos. Bom dia. Gilberto, começa explicando assim, a gente fala uma moeda virtual, mas não sabe exatamente como é que é o Bitcoin. Bom dia, Mário, bom dia, Tati, bom dia a todos. Feliz 2018. Nós Obrigada. todos. Exatamente. Bom, vou entender um pouquinho do que é o Bitcoin. Eu mostrei aqui, trouxe aqui algumas imagens para a gente entender como é que funciona isso. Bitcoin é uma moeda digital, ela não está lastreada em nenhum outro tipo de valor, tipo o ouro, o dólar, coisa parecida. Então, vamos ver como é que ela funciona. Então, aqui o símbolo do Bitcoin, vamos ver a próxima imagem. O Bitcoin, então, ele é uma ideia que eu possa... Vou fazer a próxima imagem aqui, por favor. E aí a gente vai... e aí ele tem a questão de troca, né? Ou seja, eu consigo transferir dinheiro, né, de uma pessoa para outra usando o valor Bitcoin. Mas como é que funciona isso? Na verdade, vamos ver a próxima imagem aqui. Cada pessoa tem uma chamada carteira digital, ou seja, uma pode ser num aplicativo, pode ser num site, onde vou ter um número, esse número aqui vai identificar a minha carteira digital, e eu vou numa casa de câmbio ou vou numa agência como se fosse uma corretora, e vou trocar reais, por exemplo, por Bitcoin. Então, vou entregar reais para a corretora e vou converter isso em Bitcoin e vai fazer um crédito na minha carteira. Depois, se eu quiser transferir esse dinheiro, né, esse valor em Bitcoin, para uma outra carteira, eu vou indicar o número da outra carteira que vai receber isso, e aí vai fazer essa troca em si. Então, o que eu compro com o Bitcoin? Então, vários lugares hoje já aceitam Bitcoin, aqui no Brasil inclusive. Tem lugares, até corretoras de imóveis, até no interior do estado tem até uma farmácia hoje que já aceita Bitcoin como pagamento. A carteira, essa é uma coisa interessante, ela não está identificada com ninguém, ou seja, a carteira existe, eu tenho Bitcoins depositados nessa carteira, só que ela não está associada a nenhuma pessoa, não tem um CPF associado a isso. Então, eu faço transações de Bitcoin entre duas carteiras sem exatamente identificar quem está acreditando ou quem está debitando esse valor em relação a isso. O interessante é só a gente olhar o que está por trás do Bitcoin, na próxima imagem. Como é que eu garanto que essa transação não vai ser desfeita ou que esse dinheiro não foi transferido exatamente? Existe uma tecnologia chamada blockchain, em que todas as transações feitas em Bitcoin são colocadas num bloco. E aí esse bloco é assinado e é colocado essa assinatura no próximo bloco. Então existe uma corrente. A partir do momento que eu passei para o próximo bloco, as transações do bloco anterior não podem ser desfeitas. Então isso é a garantia, tecnicamente falando, de que aquela transação de crédito ou de débito não vai ser desfeita ao longo do tempo. Eu vou pedir para falar um pouquinho com o Renan Lima, que é planejador financeiro, porque recentemente o G1 trouxe uma reportagem falando de um estudante que investiu R$12 em Bitcoin em 2011 e ele conseguiu R$60 mil em 2017. Renan, como é que funciona assim, essa valorização de uma moeda virtual? Então, foi muito bem explicado. No final das contas, você está investindo em uma moeda, ao contrário de todos os outros investimentos que façamos. Quando a gente investe em renda fixa, no final você tem os juros provenientes daquele dinheiro que você está emprestando. Quando você tem um imóvel e aluga, você recebe o aluguel, é os juros do imóvel que você tem. Quando você investe em ações, você tem o dividendo, que são os lucros das empresas. Quando a gente está investindo em moeda, no final das contas, a gente está investindo na confiança. Como o Gilberto explicou muito bem, a moeda, em geral, é emitida por um banco central. Então, no passado, o Banco Central emitia uma moeda. Então, você tem o dólar, que é uma moeda emitida pelo Banco Central. No passado, você tinha um lastro, que era o ouro. Tinha que ter um lastro no banco para moeda. Hoje Exatamente. não tem mais lastro. Né? Hoje você não tem mais lastro. Então, desde a década de 70, o ouro não lastreia mais o dólar. Então, basicamente, você tem a confiança. Então, hoje, o próprio Bitcoin é uma moeda virtual, ele não é emitido por uma instituição pública, é descentralizado. A tecnologia por trás dele é muito inovadora, o próprio blockchain. E ele foi criado em 2009 e desde então houve esse incremento, essa busca pela utilização. No início custava 6 centavos de dólar. Nesse ano em especial começou a $900 e está por volta de
mais de 10 mil dólares, uma valorização. Hoje, um Bitcoin vale 10 mil dólares? Não, hoje de manhã cedo está 13 mil dólares. Cada Bitcoin? Cada Bitcoin. No ano, o incremento foi de 1.200%. Renan, agora, desculpe, Gilberto, a gente sabe que a rentabilidade é proporcional mesmo ao risco, né? E não tem nenhum banco central que garanta essa moeda. Você disse, hoje não tem mais lastro de ouro porque não precisa. Há confiança aí no dinheiro. É a confiança que determina o valor de uma moeda e a segurança dela. Exatamente. No caso do Bitcoin, você não tem nenhum banco central bancando isso. Enfim, como é que se pode garantir que você não vai perder dinheiro? Então, basicamente, hoje as moedas são fiduciárias, então são baseadas na confiança. Então, quando a gente faz um investimento em moeda, acredita-se que ela pode ser utilizada por outros usuários. Então, o que vai ajudar muito o Bitcoin é a questão regulatória. Hoje não há uma regulação que indique que você pode trocar o seu Bitcoin por dólar, real. Não há uma garantia quanto a isso. Então, você tem essa emissão de novas moedas. Então, a aceitação pelo público em geral pode fazer com que o Bitcoin seja aceito e utilizado no mundo inteiro. Todavia, existe o risco de não ser. E qual é o risco, assim, já que você não tem um banco central mediando isso? Qual é muito mais arriscado que, por exemplo, uma renda fixa ou comprar ações ou qualquer outro negócio que tem ali o... Sim, não há uma garantia de retorno. Então, quando você adquire um Bitcoin, no final das contas, quando você está adquirindo uma moeda, as funções da moeda são basicamente meio de troca. Então, ela modificou o passado que a gente trocava mercadorias, que era o chamado escambo. Você tem a unidade de conta, que é justamente... Você tem um valor para a moeda, então 100 dólares você sabe que é 100 dólares. E a reserva de valor, que é justamente a garantia de que um Estado soberano vai te pagar aquilo. No caso da Bitcoin, você tem uma emissão descentralizada, com a aceitação do público, a confiança passa a ser ainda maior. O próprio blockchain permite com que você não quebre, né? Então não há uma dupla emissão de moeda. Agora, a questão regulatória é muito importante. Que caso um governo não aceite que o Bitcoin seja negociado, não há nenhuma restrição hoje em dia. Alguns países já restringiram, como a China, mas caso isso aconteça, principalmente em outros países, isso pode fazer com que a demanda pelo Bitcoin diminua e daí a valorização que a gente viu hoje em dia pode desaparecer. Chegou pergunta aqui para a gente, eu vou pedir para o Sudré responder. O Leonardo Rosalém, ele quer saber se isso não pode ser apenas um modismo, né? E depois essa moeda, ele fala, virar uma moeda sem valor no futuro. Então, é uma pergunta interessante, porque o Bitcoin, o valor do Bitcoin ele é dado por oferta e demanda. Então, ou seja, hoje o Bitcoin, matematicamente vão ter no mundo 21 milhões de Bitcoin. Hoje a gente tem emitidos 16 bilhões de Bitcoins, na verdade, né? 16 milhões, na verdade. E aí, essa procura acaba aumentando o valor do Bitcoin. Na verdade, se tem mais pessoas querendo Bitcoin, o preço vai subir. Se tem poucas pessoas, o preço vai cair em relação a isso. Lembrando também uma coisa interessante que não existe só o Bitcoin. São mais de 100 criptomoedas hoje, né? Eu vou pedir para colocar aqui na tela um site, esse site que tem o mercado de criptomoedas. Então, você veja que tem o Bitcoin está em primeiro lugar, mas se a gente descer, tem 100 criptomoedas diferentes que as pessoas investem também, que tem essa situação. Então, é um mercado que tem que ficar atento para frente. É um mercado de alto risco, mas também tem, como todo mercado de alto risco que você falou, Mário, também tem ganhos, né, expressivos também. Claro. Renan, obrigado por ter vindo. Você acha que o futuro vai por aí e você acha que a gente vai ter dinheiro de papel ainda por quanto tempo, hein? Acho que o dinheiro de papel já está deixando de existir há muito tempo, né? Então, acho que uma moeda virtual, sem dúvida, pode ser um item inovador e pode ser utilizado no futuro. Mas você acha que dinheiro, assim, cheque já quase não tem mais, né? Basicamente, hoje em dia, o pessoal utiliza muito cartão de crédito, né? E agora as tecnologias no próprio celular permitem que você faça transações. Cada vez menos sem um dinheiro de papel, né? Só para a gente encerrar aqui, o Carlos, ele quer saber se vocês têm Bitcoin. Se vocês investirem em Bitcoin. Eu tenho um pouquinho, só que para testar a questão de mineração também, eu tenho um pouquinho até para avaliar como é que funciona esse mercado. Legal. E você, Renan? Não. Renan é planejador financeiro, hein? Você não coloca ainda nem 2% da sua renda em Bitcoin? Ainda não? É muito arriscado? Hoje em dia, não. Eu prefiro outros tipos de investimentos totalmente alinhados ao meu objetivo. Então, busco diversificar a carteira por em causa outros do ativos. Risco, né? Exatamente. Obrigado, Gilberto, pelas explicações. Obrigada, agradeço também ao Renan.